Os alunos da Escola Municipal Domingos Angerame, na Zona Leste de Ribeirão, só poderão voltar a estudar no bairro onde moram no último bimestre do ano letivo. Um erro no projeto de construção dessa nova unidade resultou no atraso da obra. Isso porque a Prefeitura não planejou a instalação de uma caixa d'água no imóvel. A ideia de construir um novo prédio era excelente. Estrutura moderna com capacidade para atender 800 estudantes. O dobro que a unidade que foi fechada. O problema é que a obra da Escola Municipal Domingos Angerame, na Zona Leste de Ribeirão Preto, se arrasta desde 2020. Eu tenho aqui nas minhas mãos, a gente entrou com uma ação no Ministério Público em 2018, né? E desde 2018 a gente vive essa problemática, essa demora na entrega, né? Não é possível que em 4 anos não consiga construir um prédio desse e entregar para a população estar se beneficiando e usando, né? O filho da Michele precisa sair do complexo para estudar nos Campos Elíseos. A Prefeitura fornece o transporte escolar, mas a distância é uma preocupação constante da dona de casa, pois dificulta o acesso de alguns familiares. Numa emergência, a gente tem que sair daqui do bairro para ir lá buscar, né? E que é chamado. Tem mães que não têm transporte, aí fica difícil. Tem mães que têm criança que estuda lá no Campos Elíseos, tem mães que têm criança que estuda aqui no bairro. Aí fica complicado, né? Para a mãe se dividir em 2, 3 crianças, né? A construção da nova unidade no Jardim Pedra Branca começou depois que o Ministério Público interditou o antigo prédio, por não oferecer condições de segurança para as crianças. A obra, iniciada em abril de 2020, tinha previsão de 12 meses para terminar. A placa que informava o prazo hoje está coberta. E dá para notar que tem muita coisa a fazer. E tem uma outra situação ainda que tem toda a parte de imóveis, né? A questão dos professores, toda essa contratação. Então, assim, o que a gente exige é que seja entregue o prédio, né? Eu espero que sim, né? Que dê tudo certo. Mesmo que eu acho que não vai comportar o tanto de criança do bairro e as crianças que vêm para o bairro, pessoas que mudam para o bairro, né? Que já tem uma superpopulação. Só essa escola não vai comportar. Um dos motivos para a demora é o erro no projeto. A Prefeitura esqueceu de colocar a instalação de uma caixa d'água no imóvel. A falha é admitida pelo próprio secretário de Educação. Felipe Miguel justifica que a planta arquitetônica é padrão da FDE e vem pronta, inclusive com as planilhas orçamentárias. É uma situação desagradável, claro, mas nós temos que enfrentá-la. Já fizemos as correções necessárias. A escola deve ser inaugurada em setembro, para início das aulas em outubro, então no 4º bimestre letivo agora de 2022. O erro também deixou a obra mais cara. Um aditivo de R$1 milhão no projeto, orçado inicialmente em 6 milhões, precisou ser feito ainda no início da construção. O aumento levou em consideração outros itens, como, por exemplo, ajustes para a instalação de energia elétrica e a iluminação externa do empreendimento. Para esse especialista em direito urbanístico, alguém precisa responder por essas falhas. Roberto Guimarães sugere a abertura de uma sindicância para apurar a competência dos servidores envolvidos na aprovação do projeto. Tem que ter uma sindicância administrativa para apurar qual foi a razão dessa falha, que é grave, né, principalmente se tratando de um prédio público. Então, ele vai sofrer um processo administrativo, ele vai sofrer lá no final uma advertência e pode ser, inclusive, demitido do serviço público. Bom, aí não para aí. Se houve a falha, o município, a administração pública teve notícia dessa falha e o seu superior hierárquico imediato não tomou uma providência, ele também é responsável por prevaricação. E isso vai, como se fosse uma cadeia de responsabilidade que pode chegar até no prefeito. Infelizmente, ele pode ser responsabilizado até por improbidade administrativa. A situação tem sido discutida em reuniões da Comissão Permanente de Administração, Planejamento, Habitação, Obras e Serviços Públicos da Câmara Municipal. O presidente da empresa responsável pela construção afirma que a caixa d'água vai ser instalada ainda esse mês. Enio Andrade disse ainda que sofreu com problemas de pagamentos. Os atrasos foram causados principalmente pela parte financeira.
não por desleixo ou abrir mão e deixar a obra abandonada da construtora, porque em si, se fosse para a construtora fazer uma paralisação dessa obra, ela já tinha feito há muito tempo. Como eu conversei com o secretário, eu falei, eu não tenho interesse de paralisar a obra, principalmente porque eu tenho um saldo muito pequeno para entregar a obra, então não compensa a construtora parar a obra e ficar respondendo um processo que ela não se beneficia em nada. Ximene Osório para o Jornal da Clube. Conosco para falar mais sobre esse assunto está Matheus Delbon, ele que é especialista em administração pública e nos atende pelo canal digital da Clube. Matheus, o que representa essa falha para uma obra como essa, tão esperada inclusive por moradores aí do complexo Ribeirão Verde? Uma boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores da Clube. Representa principalmente atraso, né? Aumento de custo, porque esse aditivo tem que ser feito com a atual construtora, o que você prejudica o processo licitatório anterior, que teriam outros participantes, talvez preços diferentes lá atrás. Então, pode gerar maior custo para o poder público e para o usuário, atraso na obra, né? Infelizmente, vai acabar sendo entregue posterior. Bem, dá para aceitar a justificativa da prefeitura, alegando aí que a planta arquitetônica é padrão, vem pronta, inclusive com as planilhas orçamentárias, dá para encarar toda essa resposta da prefeitura? É uma desculpa tanto quanto simplória demais. Infelizmente, esse tipo de problema é algo comum. Eu mesmo já vi recepção de hospital sem janela, porque a nossa lei de licitação é muito ruim, a atual, a 8666. A partir do ano que vem teremos uma nova lei, onde a iniciativa privada vai poder participar um pouco mais. Então, não que esse erro não aconteça na iniciativa privada, mas normalmente quando se senta-se com a construtora para definir, vai se discutir o projeto. Não seria interessante colocar a caixa d'água? Na atual forma da contratação pública, o poder público tem que definir tudo e licitar, e a empresa participa exatamente naquilo que está licitado. Não há essa fase de diálogo. Então, realmente isso acontece, cabe aos servidores públicos, na atual modalidade de licitação, conferir todos os detalhes, porque a construtora ela só pode executar aquilo que está no projeto objeto da licitação. Ela não pode no meio falar, olha, seria melhor fazer de outra forma. Infelizmente, os contratos públicos não têm essa maleabilidade que é tão comum na nossa vida privada, né? Delbon, o fato é que alguém precisa ser responsabilizado aí por toda essa situação. A pergunta é quem? Eu acho que cabe, como o outro especialista falou, um processo administrativo, uma sindicância para apurar essa responsabilidade coletiva, né, de vários funcionários, muitas vezes. Talvez a culpa... Eu acho assim, só culpar pessoas também é simplório também. Muitas vezes analisar se os próprios processos internos da prefeitura são suficientes. Então, melhorar procedimentos, ter 2 engenheiros, arquitetos revisando o trabalho de um ao outro, uma obra desse volume, desse valor, né? Então, não é só responsabilizar uma pessoa em específico, mas também a forma como que a prefeitura trata esses processos de maior complexidade. A obra começou em abril de 2020, tinha previsão de 12 meses para terminar, teria que ter terminado então em abril do ano passado. O atraso também, claro, gera um custo adicional. Preciso estar atento, inclusive, a esses valores também. Sim, né? Porque os atrasos, precisa ver quem deu causa, né? Se a prefeitura atrasou os repasses ou se a construtora atrasou aí no cronograma. A gente sabe que cronogramas são ajustados ao longo da execução, mas tem que tomar muito cuidado para que o valor de uma obra não extrapole o valor licitado aí. É clara a falta de planejamento nesse bairro, que continua crescendo, e daqui a pouco a nova escola também não será mais suficiente para atender toda essa demanda. Rapidamente, por favor. Eu acho que o planejamento tem que ser constante, né? Pode ser sim necessário uma nova escola daqui a um tempo, precisa ver se esse projeto comporta expansão. Então, nós sabemos que também a taxa de natalidade não tem crescido tanto na nossa região, então acredito que talvez o planejamento consiga ser feito dentro dessa nova unidade. Eu acredito que ela vai atender Ribeirão Preto por alguns bons anos. Matheus Delbon, especialista em administração pública, te agradeço muito, Matheus. Obrigado pela sua presença aqui, até a próxima. Obrigado e uma boa tarde a todos. Igualmente a você.